Você tem pedido por sinais, observando o céu, o relógio, a placa do carro, esperando que o universo sussurre: sim, está vindo. Sim, você está no caminho certo. Mas e se o próprio ato de procurar for a razão pela qual tudo ainda parece estar fora de alcance? Não porque os sinais estão errados, mas porque os sinais são reflexos, e reflexos não podem se mover primeiro. Você tem esperado o espelho sorrir antes de você, e é aí que você perdeu o fio. Você não está errado por querer segurança. Você carregou tanta incerteza. Você passou noites com livros em uma mão e medo na outra. Você sentiu a dor de querer algo tão profundamente que até o silêncio começou a parecer uma rejeição. Mas o silêncio não era rejeição, era direção. Estava pedindo para você olhar para dentro, porque toda vez que você persegue um sinal, você está inconscientemente confirmando a crença mais perigosa de todas. Ainda não está aqui. E se não está aqui, você também não está. Neville Goddard não estava sendo cruel quando disse que a verdadeira manifestação não é um sinal, mas o estado interior que você se atreve a ocupar. Ele estava apontando para a raiz. Você não precisa de sinais para saber quem você é. Você é o sinal. No momento em que você assume o estado, não finge, não visualiza por 5 minutos e duvida por 5 horas, mas ocupa plenamente o estado. O mundo começa a responder. Mas o eco nunca é a causa. A causa é você. Sempre você. Ainda assim é tentador, não é? Aquela pequena euforia ao ver um número de anjo no relógio. Aquela onda de esperança quando a letra de uma música parece falar seu sonho em voz alta. Mas Bruce Lipton nos lembra. Sua biologia segue sua crença. Se você está vasculhando o mundo em busca de confirmação externa, seu corpo permanece programado para esperar, para provar, para a incerteza. E não é apenas mental, é celular. Seu sistema nervoso fica em alerta. Suas decisões se tornam cautelosas. E a realização fica a uma distância segura. A verdade é desconfortável, mas libertadora. Buscar sinais é uma fase bonita, mas é uma fase. Uma roda de treinamento para a mente que ainda não está pronta para confiar em seu próprio poder. Você não está aqui para perseguir. Você está aqui para se tornar. E uma vez que você se torna, a necessidade de sinais se dissolve. Você começa a perceber. Cada sussurro da realidade já está respondendo ao seu ser. Você não está esperando pelo mundo. O mundo está esperando pela sua decisão. Até as escrituras contêm essa sabedoria. Uma geração má e adúltera pede um sinal, diz Mateus. Neville traduziu isso não como condenação, mas como cautela. Ele chamou isso de adultério espiritual, o ato de abandonar sua convicção interior por um símbolo exterior. Você não precisa de provas quando já escolheu. Você não implora por sinais quando você é o sinal. Você não precisa que o universo diga sim se sua própria presença já declara: está feito. Isso não é sobre culpa, é sobre despertar. Este vídeo é um espelho, não do que você fez de errado, mas de quanta força você deixou esperando dentro de você. É hora de parar de terceirizar sua magia. Pare de adiar seu tornar-se. Nestes próximos momentos, caminharemos juntos pela armadilha oculta da perseguição de sinais. Vamos olhar para as mentiras sutis vestidas de roupas espirituais. E mais importante, começaremos a incorporar a única verdade que muda tudo. A manifestação nunca esteve no sinal, sempre esteve em você. Há um certo conforto em procurar por sinais. Parece que o universo está prestando atenção, que você não está sozinho em suas esperanças, que algo, em algum lugar, está acenando de volta. E nesse momento, quando você vê o número, a pena, a canção, você se sente visto. Mas conforto não é o mesmo que criação. E a pergunta que muda tudo é esta: se você realmente acreditasse que já era seu, você ainda estaria procurando por provas? Veja, há uma dor sutil escondida dentro dessa busca constante. Sussurra: eu não confio totalmente na minha própria suposição. A mente é astuta. Ele te convence de que buscar validação é espiritual, mas na verdade é um sintoma de separação.
separação do seu poder, da sua decisão, do seu eu sou. E a tragédia mais profunda é esta: ao precisar de um sinal para se sentir seguro, você declara à vida que ainda não é a fonte. Você esquece que o sinal não vem antes do tornar-se, vem depois. Do ponto de vista neurológico, é ainda mais revelador. Cada vez que você vê um sinal, seu cérebro libera uma dose de dopamina. É uma recompensa, uma adrenalina. Mas a adrenalina desaparece. E assim o ciclo começa novamente. Você busca outro sinal, outra faísca, mais um sussurro de esperança. Mas o que começou como um empurrão se tornou uma dependência. A placa se torna sua droga. E o que fica para trás é a erosão silenciosa da sua auto-autoridade. Isso não te torna errado. Isso te torna humano. Você foi ensinado a buscar aprovação, seguir a evidência, duvidar do invisível. Então, é claro que o caminho espiritual se enreda nos mesmos padrões. Mas aqui está a verdade. Quanto mais você precisa de sinais para confirmar sua visão, mais você adia sua incorporação dela. E a incorporação, não a evidência, é o que remodela a realidade. Neville nunca disse que os sinais não existem. Ele simplesmente ensinou que são ecos, não origens. Eles são o reflexo na água, não o movimento da mão. Quando você espera por um sinal antes de se permitir sentir, agir, reivindicar, você atrasa a floração. Você pausa a frequência, você diz, eu serei assim que eu ver. Mas a vida só responde a quem você já é. Então, o verdadeiro convite não é lutar contra seu desejo por sinais. É para se tornar mais curioso. Pergunte, o que estou realmente buscando aqui? Reassurance? Permissão? Uma razão para acreditar novamente? E então, nessa consciência, você gentilmente traz o poder de volta para casa, de volta ao centro, de volta ao único lugar onde a criação sempre começou. A decisão silenciosa e inabalável de ser o que você um dia apenas esperou ver. Você não precisa de um sinal para saber quem você é. O saber em si é o sinal. Imagine estar sob a luz do sol, observando sua sombra se estender pelo chão. Você se move, e ele o segue. Mas você alguma vez tentaria guiar seus passos perseguindo essa sombra? Você olharia para isso e esperaria que mudasse antes de se permitir mover? Este é o paradoxo oculto dos sinais. Eles parecem te guiar, mas na verdade só te seguem. E o aviso esquecido de Neville era exatamente isso. Sinais não são iniciadores, são consequências. Um sinal é um sussurro de um momento já passado. É o eco atrasado de uma decisão que você tomou em silêncio. Quando você assume um estado, realmente assume com sentimento, imaginação e convicção, o mundo começa a se ajustar ao seu redor. Mas, quando um sinal aparece, ele já não é mais a causa. É a pegada deixada para trás. E se você não entender isso, passará sua vida andando em círculos, perseguindo evidências que apenas refletem o que você uma vez acreditou, não o que você está escolhendo agora. Neville nunca falou contra os sinais por desprezo. Ele falava por reverência ao seu próprio poder criativo. Porque quando você esquece que os sinais são reflexos, você cai em uma armadilha. A crença de que eles detêm a autoridade. Mas um espelho não pode falar antes de você. Um reflexo não pode agir até que você haja. O mundo não pode se tornar o que você ainda não ousou ser por dentro. É sutil, mas profundo. Quando sua mente pergunta, eu já vi isso? Sua alma deve responder, eu já sou isso? Esta é a mudança. Este é o despertar. Parar de se relacionar com a realidade como algo fora de você. Parar de tratar os sinais como permissões e começar a tratá-los como confirmações. Não do universo, mas da sua própria alinhamento. Você não está aqui para decifrar o mundo. Você está aqui para se tornar a frequência que o molda. E quando você faz isso, quando sua identidade se torna a vibração, quando sua autoimagem se alinha com o fim já cumprido, os sinais aparecem, não para guiar, mas para ecoar, não para prometer, mas para confirmar.
E essa é a sabedoria mais profunda que Neville nos deixou. Que nada pode aparecer sem primeiro ser assumido. Que mesmo os sinais não são eventos autônomos. Eles são sombras. Sombras de quem você já ousou se tornar. Então, se você ainda está esperando por pergunte a si mesmo: quem eu ainda não me permiti ser? Porque no momento em que você reivindica isso internamente, o mundo não pode deixar de refletir. Mas não confunda o reflexo com a fonte. Não confunda a sombra com a luz. Não persiga o eco. Fale a verdade dentro de você. E deixe o eco vir até você. É fácil pensar que a dúvida é apenas um pensamento, uma nuvem passageira na mente. Mas a verdade é mais íntima do que isso, e mais cara. A dúvida não é apenas mental. É físico, emocional, celular. Cada vez que hesitas em sua crença, cada vez que pausar para pedir um sinal em vez de avançar com o conhecimento interior, seu corpo ouve isso como um comando. Aguarde. Fique incerto. Espere pela segurança antes de se mover. E assim o faz. Bruce Lipton nos mostrou através da biologia o que Neville revelou através da imaginação. Que a crença não é uma coisa passiva. É uma instrução. E o seu corpo ouve. Quando você alimenta a dúvida, seu sistema nervoso muda. Os hormônios do estresse aumentam. O sistema imunológico se enfraquece. Sua energia se contrai. Tudo porque você ainda não declarou o fim como concluído. E em vez de viver, você espera. Você espera por um sinal. Você espera por permissão. Você espera que algo te tire da própria hesitação que você está alimentando sem saber. Esse estado de espera, esse limbo energético, tem um custo. Você pode se sentir exausto sem motivo, desinspirado em momentos que antes te iluminavam. Você pode ter dificuldade em decidir, agir, confiar. Não porque você falta força de vontade, mas porque sua biologia foi sintonizada em uma frequência de adiamento. Você está vivendo em algo que parece uma tela de carregamento. Nada está errado, mas nada está completamente vivo também. Neville foi claro. A assunção é o ato de reivindicar um estado, não com força, mas com uma finalidade interior. É a decisão que diz: é assim que sou agora, independentemente do que aconteceu ou não lá fora. E Bruce Lipton confirma isso do outro lado, que quando a crença se torna incorporada, sua biologia se reorganiza. O corpo começa a funcionar como se o futuro já tivesse chegado, porque na verdade, já chegou. Então, se você tem se sentido preso, não pergunte o que está faltando no mundo. Pergunte o que está obscuro em seu ser. Você fez a mudança interiormente? Ou você ainda está espiando pela janela, esperando que o mundo mude antes de você? Porque o segredo mais profundo é este. Suas células, sua respiração, seu batimento cardíaco, eles estão ouvindo. Não aos sinais, não às notícias, não ao relógio, mas ao seu estado, à sua convicção, ao seu sim não dito. No momento em que você diz sim interiormente, o corpo se recalibra. Para de se preparar para o que ainda não é real e começa a se preparar para o que já é verdade. Isso não é poesia. Isso é fisiologia. E isso significa que seu poder está mais próximo do que você pensa. Não apenas em seus pensamentos, mas em sua pele, sua postura, sua respiração. A dúvida pode ser familiar, mas a certeza é curativa. E você não precisa de uma razão para acreditar. Você só precisa decidir que a espera acabou. Antes de irmos mais longe, pause por um momento. E se esta mensagem fosse o sinal que você estava esperando? Não um número, não um símbolo, mas este exato momento, lembrando que seu poder nunca esteve fora. Se isso despertar algo em você, confira o comentário fixado. Há algo ali que fala a mesma verdade de uma maneira diferente. Algo que você não sabia que precisava, até agora. Pode parecer inofensivo, espiritual até. Pedir por sinais. Dizer, se eu ver isso, então eu saberei. Mas por trás desse pedido muitas vezes se esconde um sussurro de dúvida, vestido com mantos sagrados. Um medo sussurrante que diz: ainda não acredito que minha imaginação é suficiente. E isso, de sua própria maneira sutil,
é uma forma de arrogância espiritual, porque o que você está realmente dizendo é: eu não confio no poder dentro de mim para criar sem provas. Você está dizendo ao divino que seu mundo interior precisa de validação externa antes de se atrever a respirar. Neville nunca envergonhou essa tendência. Ele simplesmente o revelou. Ele ensinou que a verdadeira humildade não está em buscar sinais, está em confiar no ato imaginativo sem eles. É em honrar o invisível como a semente do visível. Porque assumir o sentimento do desejo realizado, sem evidências, sem aplausos, sem qualquer eco, isso é o domínio silencioso da alma. É aí que a criação começa. Tantos passam suas vidas nessa barganha espiritual. Mostre-me um sinal, e eu acreditarei. Mas a crença que espera por evidências não é crença. É hesitação. É uma negociação espiritual. É a recusa em liderar. E nessa recusa, você atrasa não apenas a manifestação, mas o seu próprio tornar-se. Porque precisar de um sinal antes de agir é esquecer que você é o sinal, o iniciador, a causa. Pergunte a si mesmo, com toda a ternura do mundo, por quem você está esperando? Que força externa você ainda está esperando que lhe dê um tapinha no ombro e diga: agora você é digno? Quando você vai parar de adiar o momento da autoaceitação? Porque a verdade é que não há mais ninguém vindo. Nenhum comitê superior, nenhum júri cósmico. Apenas o seu próprio reconhecimento da autoridade já dentro de você. Acreditar antes de ver não é apenas um princípio espiritual. É o caminho do artista, do inventor, da criança, do místico. Toda criação começa no invisível. E toda dúvida começa na busca por algo externo para confirmar o que você já sente dentro de si. Então, que este seja o momento em que você não terceiriza mais sua divindade. Que este seja o momento em que você pare de esperar para ser convencido. A imaginação não é fantasia, é substância, é causa. E no momento em que você ousa aceitar isso, viver não como alguém que espera, mas como alguém que sabe, todo o roteiro da sua vida começa a mudar. Não porque o mundo finalmente te deu um sinal, mas porque você parou de precisar de um. E naquela quietude, a verdade se tornou inegável. Você foi tudo isso o tempo todo. Há um momento, silencioso, quase imperceptível, quando a mente começa a se apegar ao símbolo em vez do estado. Acontece quando alguém vê 11:11 em um relógio e sente uma onda de esperança, mas nunca para perguntar: quem sou eu quando o relógio não está sussurrando de volta? Acontece quando uma borboleta passa voando, e o coração quer acreditar que isso significa algo, mas o comportamento, o autoconceito, a identidade, permanecem inalterados. O sinal é notado, mas o eu permanece intocado. Esta é a armadilha: confundir o símbolo com a substância. Celebrar o eco enquanto ignora o som. Agarrar-se à pena em vez das asas. E não é tolo, é humano. A psique anseia por significado. Quer confirmação de que está no caminho certo. Mas quando o significado se torna um substituto para o movimento, quando os sinais substituem a autoconsciência, o caminho espiritual se torna um teatro de atraso. A pessoa espera, interpreta, mas nunca se transforma completamente. Os símbolos são belos, mas eles não são suficientes. Um número na parede não pode mudar a sua autoimagem. Um sonho não pode andar nos seus sapatos. Uma coincidência não pode assumir uma nova identidade em seu nome. Estas são faíscas poéticas, lembretes, não motores. Eles podem inspirar, eles podem afirmar, mas eles não podem criar. Somente a consciência pode fazer isso. Somente o acordo silencioso e invisível que você faz consigo mesmo a cada dia, sentir o fim como já real, viver como se o invisível agora fosse visível, é aí que a manifestação começa. Quando você celebra sinais sem incorporar a mudança, você se torna um espectador espiritual, assistindo ao filme da possibilidade, aplaudindo sua beleza, mas nunca entrando na tela. A mente diz: olha, o universo está falando comigo, mas a alma sabe. Sim,
e eu devo responder tornando-me. Esse é o ponto de virada, quando os sinais deixam de ser permissões e se tornam empurrões sagrados para lembrar quem você já é. Deixe os sinais serem o que são, belas reflexões. Mas não deixe que se tornem muletas. Não deixe que eles atrasem seu despertar. Você não está aqui para coletar penas e números. Você está aqui para entrar na verdade invisível e deixá-la reescrever o mundo visível. Você não é um leitor de símbolos. Você é aquele de quem os símbolos emergem. E essa mudança, de receptor para fonte, é onde reside o poder. Porque a verdade é, o sinal que você tem esperado é o você que não espera mais. A versão de você que não precisa mais de confirmação para incorporar o estado. A versão que não diz mais, eu vou acreditar quando ver, mas em vez disso sussurra, eu vejo porque acredito. Isso não é apenas uma mudança de mentalidade. É o fim do atraso e o começo da incorporação. Há uma negociação silenciosa acontecendo nos corações de muitos buscadores. Não soa sempre alto, nem sempre parece desesperado, mas está lá, nas frases sussurradas entre esperança e hesitação. Se eu ver um sinal, confiarei. Se isso der certo, então eu vou acreditar. E embora possa parecer inocente, esse acordo interno é uma declaração de dúvida, não de fé. É um contrato com o desconhecido que diz, só me tornarei isso se o mundo for primeiro. Mas o mundo nunca vai primeiro. Você faz. Negociar com o universo é adiar seu poder. É colocar sua transformação em espera, aguardando alguma fatura mística de reassurance. É a criança interior pedindo uma promessa antes de dar o primeiro passo. Mas a criação não funciona assim. Não é uma troca. Não é uma transação. É um ato de ser. Uma suposição de corpo e coração inteiros que não vacila dependendo dos sinais que vê ou não vê. Neville falou da lei da assunção não como uma ferramenta para manipular o universo, mas como uma revelação de quem você é. Você assume o estado não porque ele é confirmado, mas porque é verdadeiro dentro de você. Você não visualiza para conseguir algo. Você visualiza para lembrar de algo. A imagem na sua mente não é um desejo, é uma escolha. E essa escolha não precisa de aprovação. Não precisa ser recompensada para ser real. No momento em que você diz, se eu ver isso, então eu acreditarei. Você está parado do lado de fora dos portões do seu próprio tornar-se, esperando que alguém os abra. Mas ninguém pode, porque esses portões são feitos da sua própria convicção, e a chave sempre esteve dentro de você. Você é o iniciador, o decisor, a personificação. Falar eu sou e realmente significar isso não é uma afirmação, é uma frequência, uma vibração que reorganiza o mundo ao seu redor. Quando você diz, eu sou abundância, sem precisar de provas, você para de viver no contrato de se, então. Você vive no campo do porquê eu sou. E a partir daí, a vida deixa de ser uma negociação e se torna uma reflexão. É como exigir um diploma antes de entrar na escola. Você diz, mostre-me o resultado e eu me comprometo. Mas o resultado é moldado pelo próprio compromisso que você adia. E assim, o ciclo se repete. Esperando, duvidando, esperando, hesitando. Até o momento em que você o quebra, não forçando a realidade a mudar, mas assumindo a identidade que não pede mais condições. O universo não precisa que você implore. Não precisa de acordos. Precisa de coerência. Alinhamento interior. Uma vibração que não está pedindo, mas sendo. E quando você parar de negociar, quando parar de pedir sinais para justificar seu tornar-se, você notará algo milagroso. Você já chegou. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E todo o resto simplesmente seguiu. Há um momento, sagrado, silencioso e muitas vezes perdido, onde a maioria das manifestações se dissolve. Não porque o desejo estava errado, não porque o universo o negou, mas porque a identidade foi abandonada cedo demais. Acontece no limiar, aquela borda invisível onde o mundo ainda não confirmou o que você ousou acreditar. E em vez de permanecerem firmes nesse conhecimento interior,
A maioria recua. Eles procuram sinais. Eles verificam a linha do tempo. Eles questionam o método. E ao fazer isso, eles saem exatamente do estado que deveria trazê-lo à tona. Neville chamou esse estado de viver no fim, não visitá-lo, não visualizando isso como uma férias, mas residindo lá, emocionalmente, mentalmente, energeticamente, como se nada mais fosse verdade. Mas é aqui que a mente se rebela. Quer confirmação, quer um resultado antes de relaxar, quer um sinal de que o ato imaginativo foi recebido. E sem isso, a velha identidade volta a se infiltrar. A dúvida sussurra. E como fumaça entre os dedos, a manifestação desaparece. Não porque era impossível, mas porque a suposição não foi sustentada. Este é o efeito Galateia em ação. O fenômeno onde nossas expectativas moldam os resultados. Quando você espera a realização, seu comportamento, sua energia, sua linguagem, suas decisões começam a se alinhar com esse fim. Mas quando você espera a ausência, quando você espera o atraso, mesmo que sutilmente, sua realidade também refletirá isso. Não é uma punição, é um espelho. E o espelho só pode te mostrar quem você está sendo, não o que você está querendo. Então, a falha não acontece no início. Acontece no quase. Os momentos em que o novo eu ainda não foi confirmado, mas o velho eu ainda está perto o suficiente para te chamar de volta. Esse é o teste. Não do universo, mas do seu próprio sistema nervoso, da sua própria memória, das camadas de si que ainda esperam que a vida decepcione. Neville ensinou que a suposição não é um pedido, é uma declaração. Quando você dormir esta noite como se seu desejo já tivesse sido realizado, não esperando, mas sabendo, você reprograme o subconsciente. Você fala diretamente com o infinito, não com palavras, mas com vibração. E o mundo escuta, não instantaneamente, nem sempre visivelmente, mas fielmente, consistentemente, no momento exato que sua crença pode sustentar. Então, se você tem estado à beira, se você tem sentido que está quase lá repetidamente, não é porque você está bloqueado. É porque você ainda não reivindicou o fim com definitividade. Você a visitou, mas você não morou lá. E agora, estão pedindo que você faça algo radical, que permaneça nesse estado mesmo quando nada o reflete, especialmente então, porque é quando a criação acontece, em silêncio, na quietude, na fé invisível. O limiar não é uma parede, é uma porta, mas ela só se abre para dentro e espera pela versão de você que não precisa mais de sinais, porque já se tornaram a evidência. Há um tipo de quietude que não é passiva, é magnética. Uma maneira de ser que não persegue, não implora, não prova, simplesmente sabe. E esse saber carrega uma vibração tão coerente, tão calma, que o mundo naturalmente se rearranja ao seu redor. Neville chamou isso de indiferença, mas não como a mente define, não frieza, não descuido. Indiferença como confiança espiritual. Aquele tipo que vem quando você não pergunta mais quando vai acontecer, porque você já se tornou a versão de você para quem isso aconteceu. É um paradoxo sagrado. No momento em que você para de precisar disso, é o momento em que você se alinha com isso. Não porque o desejo desaparece, mas porque o apego se dissolve. Você não está mais vibrando falta. Você não está mais projetando ainda não. Em vez disso, sua energia diz: eu já sou. E essa vibração faz o que a força não pode. Ela convida, atrai, reflete. Não porque você trabalhou mais, mas porque finalmente parou de tentar provar que é seu. Esse tipo de indiferença está enraizado na identidade. É como um milionário que não verifica seu saldo bancário todos os dias para ver se ainda é rico. Eles simplesmente sabem. Seu senso de abundância não é frágil, é integrado. Não é uma esperança, é um estado. E essa é a proposta. Tornar-se tão certo da sua identidade escolhida que o mundo exterior se torne secundário. Não irrelevante, mas não essencial para o seu senso de identidade. Os ensinamentos de Neville sempre apontavam para isso. O estado se solidifica em fato.
mas apenas quando o estado é sustentado com integridade emocional, sem pressa, não avaliado, apenas vivi. E é aí que a indiferença se torna poder, porque sinaliza ao subconsciente: isso está feito. E quando o subconsciente aceita algo como concluído, ele para de procurá-lo, para de procurar sinais, começa a expressá-lo. A maioria das pessoas não falha em manifestar porque não quer algo o suficiente. Eles falham porque querem isso com muita ansiedade, demasiadamente desesperadamente. E a energia da desesperação diz: ainda não é meu. Mas a energia da indiferença, indiferença sagrada, diz: eu já recebi isso na consciência. E desse lugar, o atraso se dissolve. Nem sempre há tempo, mas na tensão. Você solta o aperto, e o milagre se torna natural. Então, se você tem estado agarrando, procurando, avaliando cada detalhe em busca de sinais, pausa, respire, e volte à sensação de já estar. Deixe que seja suficiente. Deixe estar em silêncio. Deixe-o ser inteiro. Porque nessa quietude, nesse alinhamento despreocupado, você descobrirá a verdade mais poderosa de todas. Você não precisa mais correr atrás do que já faz parte de você. Você só precisa parar de agir como se não fosse. E nessa indiferença silenciosa e sagrada, tudo muda. O mundo não está fora de você. Não é algo separado, distante ou imprevisível. É um espelho, silencioso, fiel, sem julgamento. E um espelho não escolhe o que refletir. Simplesmente devolve a você o que você está sendo, não o que você está dizendo, não o que você está esperando, mas o que você está incorporando no centro silencioso e não falado da sua identidade. E é aqui que os sinais se tornam enganosos. Porque quando você olha para o espelho em busca de provas antes de mudar, você coloca o poder no reflexo, em vez de na fonte. Imagine-se diante de um espelho e recusando-se a sorrir até que ele sorria primeiro. Recusando-se a irradiar alegria, confiança ou abundância, até que o espelho lhe dê evidências. Parece absurdo, mas é assim que a maioria das pessoas se relaciona com os sinais. Eles esperam pelo espelho, o mundo exterior, para confirmar o que ainda não se comprometeram internamente. E então eles se perguntam por que nada muda. Por que o sorriso nunca vem? Por que a luz não reflete? Neville ensinou que o mundo ecoa seu estado, que cada condição, cada evento, cada chamada coincidência é uma sombra lançada por uma suposição interna. E quando você entende isso, para de ver o mundo como uma previsão do tempo. Você para de interpretar cada número, cada atraso, cada conversa como um sinal de que algo está ou não funcionando. Você percebe? A verdadeira pergunta não é o que o mundo está me mostrando, mas o que eu estou mostrando ao mundo. O espelho não se atrasa, não hesita, não provoca, simplesmente reflete. E então, se sinais não apareceram, se a realidade não mudou, não é uma punição, é informação. Uma reflexão gentil dizendo: você ainda não mudou seu centro. Você pode ter visualizado. Você pode ter esperado, mas você ainda não se tornou, não profundamente o suficiente, não de forma consistente o suficiente. E isso não é um julgamento, é um convite. Então, como você muda o reflexo? Você não muda. Você muda a fonte. Você para de olhar para o espelho e começa a incorporar o sorriso, a alegria, o eu que já tem o que antes era apenas um desejo. Você sente isso no peito. Você caminha nele. Você toma decisões a partir dele. E o espelho, fiel como sempre, começa a mudar. Não é mágica. É ressonância. O espelho só pode refletir o que está na sua frente. Então pare de verificar por sinais. Comece a usá-lo para lembrar sua postura, sua energia, seu estado. Se você quer um novo reflexo, não peça ao espelho para mudar. Você muda. E nessa mudança, sem força ou esforço, toda a imagem se transforma. Sorria primeiro, assuma primeiro, e deixe o espelho, deixe o mundo responder. Não porque você precise disso, mas porque não pode fazer outra coisa. No momento em que você parar de esperar que a vida confirme seu poder, tudo mudará.
A maioria gasta sua energia procurando sinais, esperando que símbolos validem seus desejos. Mas a verdadeira mudança acontece quando você para de interpretar o mundo e começa a deixá-lo marcado. Quando você não pergunta mais, isso é um sinal? Mas em vez disso declara, isso é um resultado de quem eu me tornei. Neville nunca nos pediu para nos tornarmos leitores da realidade. Ele nos chamou para nos tornarmos seus autores. E os autores não esperam que o significado apareça. Eles o atribuem. Você não está aqui para buscar confirmação. Você está aqui para gerá-la, escolhendo seu estado e permitindo que a vida responda. É aqui que o buscador de sinais se torna o criador de sinais. Você dá significado ao momento. Você decide o que o silêncio significa. Você caminha pela incerteza não como alguém perdido, mas como alguém que já sabe. E de repente, tudo reflete esse saber. Você não é mais aquele que procura sinais. Você é a fonte de onde eles emergem. Não porque você forçou isso, mas porque você se lembrou. O mundo não está aqui para te convencer. Está aqui para ecoar você. Você foi o sinal o tempo todo. Você nunca estava esperando por um sinal. Você estava esperando para se lembrar. O mundo reflete seu estado, não sua busca. Toda vez que você procurou confirmação, adiou seu próprio tornar-se. Neville chamou os sinais de ecos de um ato imaginativo. Bruce Lipton nos mostrou a biologia dos programas de crenças. Ambos apontam para a mesma verdade. A mudança não acontece quando o sinal aparece. Acontece quando você decide viver como se já estivesse feito. A semente não espera por provas antes de crescer. Ela sabe. E você também. Por 7 dias pare de procurar sinais. Sinta a realidade dentro de você. Caminhe como a versão que não espera mais. Deixe o silêncio confirmar seu poder. Porque a verdade é simples, silenciosa e inegável. Você é o sinal. Você é a prova. E agora, o mundo ecoa você. E se algo dentro de você se sentir pronto, confira o comentário fixado. Você entenderá por quê.